VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Cor, forma e composição em ambientes. Identificar os elementos básicos para a execução de um projeto com equilíbrio e harmonia adequados aos usuários. Olá, pessoal! Andiara Lopes. Descrição: ela está em pé, é branca, olhos castanhos, cabelo preto, está preso, veste blusa preta, usa brincos e colar dourado, visto da cintura para cima. Estamos no finalzinho da primeira parte da competência número 3, que a gente está falando sobre cor, e essa é a primeira videoaula. Eu vou falar um pouco mais, como essa síntese é um pouco complicada de cor, essa diferença de cor, luz para cor, pigmento, eu vou fazer um resumo, falar um pouco mais sobre essa questão básica das cores. Pessoal, essa videoaula ela vai trabalhar um pouco mais, vou fazer uma coisa inédita, que é voltar em alguns conceitos aprendidos no caderno. Então, eu quero frisar alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero frisar é da cor primária. O que é a cor primária? São aquelas cores que não podem ser decompostas e que através delas criamos as demais cores. E aí existe uma diferença muito importante de ser compreendida, que é a diferença entre cor-luz primária e cor-pigmento primária. A cor-luz, como o nome próprio já está dizendo, são cores de luzes, a luz da cor, ou a cor através do pigmento, no segundo caso. No caso da cor-luz primária, ou seja, eu estou trabalhando com luz, com cor através de luz. Eu tenho como cores primárias o vermelho, o verde e o azul, certo? Se eu colocar um feixe de luz vermelha, um feixe de luz verde e um feixe de luz azul, essas são as cores primárias quando a gente está trabalhando com luz. Quando a gente vai trabalhar a cor de acordo com o pigmento, por exemplo, uma tinta, é o pigmento mais básico que eu posso mostrar para vocês, aí a gente tem uma outra composição de cor primária. Aí eu vou ter o cian ou ciano, né? O magenta e o amarelo, tá? Então, quando eu estou trabalhando com cor luz primária, eu tenho o vermelho, o verde e o azul. Quando eu estou trabalhando com cor pigmento primária, eu tenho o ciano, a magenta e o amarelo. O que é a cor secundária? São cores formadas pelas misturas das cores primárias. Quando eu estou trabalhando com a cor luz secundária, que é essa daqui, ó. Qual era a primária? Vermelho, verde e azul. Agora, quando eu misturo o vermelho com o verde, estou falando de luz aqui, eu tenho o amarelo. Quando eu misturo o verde com o azul, eu tenho o ciano. Quando eu misturo o vermelho com o azul, eu tenho o magenta. Certo? Agora eu vou falar de cor pigmento secundária. Então, eu tinha lá o ciano, o magenta e o amarelo. Quando eu misturo o ciano com o magenta, eu tenho o azul. Quando eu misturo o ciano com o amarelo, eu tenho o verde. E quando eu misturo o magenta com o amarelo, eu tenho o vermelho. Então, observem que as cores secundárias de um grupo, do grupo cor-luz primária, se eu pego o grupo cor-luz primária e faço as misturas e obtenho as secundárias são as primárias do grupo cor-pigmento. E vice-versa. As cores secundárias do grupo cores-pigmentos são as minhas cores primárias, certo? Observem que as sínteses aqui, ó, se eu junto todas as cores cor-luz primária, eu tenho o branco, certo? Se eu junto todas as cores pigmento primárias, eu tenho o preto, certo? Isso a gente falou lá no caderno. As cores terciárias. As cores terciárias são cores obtidas da mistura entre uma cor primária e uma cor secundária. Elas são ao todo 6, independentes da síntese.
laranja, oliva, turquesa, celeste, violeta e rosa. Então, se eu misturo o vermelho com o amarelo, eu tenho o laranja. Se eu misturo o verde com o amarelo, eu tenho o oliva. Se eu misturo o verde com o ciano, eu tenho o turquesa. Se eu misturo o azul com o ciano, eu tenho o celeste ou azul celeste. Se eu misturo o azul com o magenta, eu tenho o violeta. E por último, quando eu misturo o vermelho com o magenta, eu tenho o rosa. Essas são as cores terciárias. Cores complementares são aquelas cores opostas no círculo cromático que vocês viram no caderno. Também podem ser observadas pela interação entre elas. Quando são cores luz, sua união resulta no branco, que é a síntese aditiva, que é o que eu mostrei, ó, aqui. Essa é a síntese aditiva. Da cor luz, quando se junta, tem a síntese aditiva. Já se for cor pigmento, a síntese vai ser uma síntese subtrativa, ó, que vai ser o preto, essa daqui. Certo? Então, quando eu junto essas cores complementares, na cor luz vai ser o branco e na cor pigmento vai ser o preto. Cor análoga. O que são cores análogas? São cores que têm uma cor de base em comum. Por isso elas estão lado a lado no espectro de luz, possuindo assim pouquíssimo contraste entre elas. Então, por exemplo, o amarelo é análogo desse laranja mais claro, e aí cada uma que vai estar no lado de uma para o outro, elas são análogas. Cores quentes. As cores quentes, elas trabalham nesse espectro aqui que eu marquei aqui. Elas são cores que vão do magenta ao amarelo nesse círculo cromático. Ou ainda, são as cores que mais predominam. Esse tipo de cor quente, ele proporciona uma sensação de atividade e dinamismo. O nome cor quente vem exatamente por essa questão do fogo e a questão do sol. Então, por exemplo, observe que aqui nessa imagem, eu tenho uma gradação aqui, eu tenho desde cores que vão do amarelo até o vermelho. No fogo também eu posso observar a mesma coisa, eu tenho cores desde que vão do amarelo até o vermelho, por isso que o nome é cor quente. As cores frias são todas aquelas que vão do ciano ao verde nesse círculo cromático aqui, ó. Estão marcadas as cores frias. Elas proporcionam uma sensação de conforto e tranquilidade. São cores que remetem à água, a folhas, a natureza, por isso que elas têm, eu trouxe aqui algumas imagens que só de olhar as imagens a gente já se sente mais relaxado, mais tranquilizado. Todas as imagens envolvem muito a questão da natureza, então nessa primeira imagem tem uma praia, onde eu estou observando essa cor da água aqui que vai de um verde e um ciano até um azul. Nessa segunda tem uma queda d'água aqui belíssima, que mostra vários tons de azul. E essa daqui de cima que mostra uma floresta, que vai desde o tom mais escuro, de verde aqui na grama, até tons mais claros nas folhagens que estão iluminadas pelo sol. Então, esse tipo de cor fria, ele transmite uma sensação de calma, de tranquilidade, de relaxamento. Então, é importante que a gente saiba usar depois muito bem ambientes onde a gente vai utilizar cores frias e cores quentes, e a gente saiba e tenha consciência de que sensações a gente está provocando nessa pessoa que está utilizando esse ambiente, que a gente faça isso de forma consciente. Existem também as cores neutras, que são aquelas que não influenciam nenhum tipo de energia, de sensação, de atividade ou não, de tranquilidade, de dinâmica. Elas são cores neutras. Elas são que vão, numa escala tonal, ela vai do preto até o cinza mais claro e vão do branco, elas vão do branco até o preto, né? Utilizando ou uma escala tonal de tons de bege, né, de terra, ou uma escala de cinzas. Todas essas cores são cores neutras que estimulam sensações neutras também. Espero que vocês tenham aproveitado tudo sobre cor, esse é um assunto fascinante, e aí nos vemos na próxima videoaula. Obrigada. Som direto, William Oliver. Imagens,
William Oliver. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Edição. Alisson Lima. Victor Lins. Direção de arte. Miguel Machado. Professor autor. Andiara Lopes. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Sadi Seabra. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em abril de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.